Olá, povo de Deus! Nesse dia 22 de março de 2022, vamos dar continuidade ao livro de Hebreus, assim encerrando o livro de Hebreus no dia de hoje, fazendo o último capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 25, que está escrito assim na palavra de Deus: permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da benevolência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos,
que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Vamos para mais um momento da palavra. Esse momento é muito importante no seu dia. Esse momento deve ser o seu café da manhã. É necessário que a gente se alimente com uma palavra de Deus, porque o alimento, a própria palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A partir do momento que nós tomamos o nosso café com Cristo, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o nosso dia, por mais que tenha dificuldades, por mais que tenha obstáculos, por mais que tenha momentos difíceis, nós vamos estar fortalecidos, porque a palavra do Senhor diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pode prestar atenção para você ver, o dia que você não ouve a palavra de Deus, o dia que você não dedica a tua vida a escutar um louvor, a buscar a presença do Senhor com oração, o seu dia se torna aquele dia amargo, um dia difícil, um dia que parece que nada flui, tudo assim vai embaralhando, vai embaçando e vai ficando mais difícil de se concretizar. Por quê? Porque nós, muitas vezes, esquecemos que se nós somos dos céus, nós precisamos do alimento dos céus. A gente pensa em tudo, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, mas aonde está o nosso momento para nós nos alimentarmos? Como a palavra do Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, como eu acabei de dizer, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o teu espírito precisa se alimentar para estar forte. E eu pergunto para você, você tem alimentado o teu espírito? Como você tem alimentado o teu espírito? Se você ouve essa palavra, você não somente vai ser tocado e edificado, como você vai querer compartilhar com alguém que precisa ouvir uma palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, deixa Deus falar ao teu coração nesse dia. Amém? A palavra de Deus, ela dá o início aqui dizendo que nós devemos ser hospitaleiros. Que por esta hospitalidade, alguns não vão saber, mas hospedaram anjos. E já pensou se a gente fecha a porta para um anjo? E o Senhor também nos orienta a lembrar dos presos como se a gente tivesse preso com eles. Dos maltratados como se a gente tivesse no corpo dessas pessoas. A palavra de Deus orienta a gente da gente olhar com misericórdia. E muitas vezes a gente não olha com misericórdia, a gente olha com julgo. A gente olha com apontes. Já pensou se o Senhor Jesus, quando passou pela terra, começasse a apontar os defeitos de cada um? Grande seria a vergonha, né? Porque muitas vezes nós conseguimos apontar o nosso dedinho para frente e falar, olha, o fulano está fazendo isso, o ciclano, olha que coisa horrível que o ciclano está cometendo. Mas nós nos esquecemos que nós somos falhos e nós nos esquecemos que nós também temos os nossos defeitos. Então nós não devemos apontar o nosso dedinho para acusar alguém, e sim olhar para as pessoas, e quando a gente for apontar o nosso dedinho para acusar, a gente falar, meu Deus, imagine se eu tivesse na situação dessa pessoa. Que o Senhor tenha misericórdia. É difícil a gente agir assim, mas essa é a vontade do Senhor. Outra coisa o Senhor fala, venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O que significa isso? Como que é um leito sem mácula? Como que um casal cristão
um servo e uma serva de Deus se diferenciam com este leito sem mácula. Infelizmente, nós sabemos que o mundo hoje em dia está terrível. A prostituição, ela também pode nascer dentro de um casamento, quando aquele casal decide colocar os seus olhos em coisas que não agradam a Deus. Levar o seu relacionamento ilusoriamente, não olhando diante da esposa, o marido não olhando e reverenciando a esposa que ele está ali, e não a esposa também não olhando e reverenciando aquele marido. Muitas vezes está ali assistindo coisas que não convém e acaba desejando aquele ator, aquela atriz. Então, assim, esse casamento ele acaba ficando manchado. Então, não se deixar dar à prostituição, que nós devemos ter o nosso leito sem mancha, sem mácula. O que significa isso? Quando eu estou com meu marido, devo olhar e pensar nele. Quando eu estou com a minha esposa, eu devo olhar e pensar nela, não em outras pessoas, não com o coração cheio de adultério, não com sentimento e desejo por outra pessoa, mas amando aquele que está comigo, aquela que está comigo. Então é assim que a palavra do Senhor orienta. Outra coisa que o Senhor nos orienta: como você tem cuidado dos seus pastores? De que forma que você tem lembrado deles? Você tem lembrado deles? Você tem orado pelos seus pastores? Você tem cuidado dos seus pastores? Você tem se preocupado com os seus pastores? A palavra do Senhor está dizendo aqui no versículo 7, lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Nós sabemos que tem muitas pessoas, muitos que estão escandalizando a obra do Senhor, mas não é por isso que nós devemos generalizar. Nós sabemos que ainda existem homens e mulheres de Deus que seguem uma vida casta de santidade, com testemunho. Então, para esses você precisa olhar e com respeito, você precisa olhar e não somente respeitar, mas honrar, porque a própria palavra está dizendo: olhai para a sua maneira de viver. Se é alguém que você vê que tem uma vida com Deus, se é alguém que você vê que está servindo a Deus com verdade, imite essa pessoa. Não imite o que está errado, imite o que está correto. Em nome de Jesus, versículo 17, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o que façam com alegria e não gemendo, porque isso vos seria útil. Não é útil para uma ovelha ela simplesmente olhar para o seu pastor, com olhar de, muitas vezes, de escárnio, de desobediência, com ações e reações que, infelizmente, hoje a gente vê muitas ovelhas faltando com respeito com seus pastores. O Senhor, ele não se agrada disso. Ele ainda dá orientação na sua palavra, que é para a gente dar honra a quem tem honra, Então, quando a gente desonra uma autoridade espiritual, nós estamos desagradando ao Senhor. A palavra do Senhor, esse capítulo, ele é tão maravilhoso, ele é tão profundo, que tem muitas coisas que daria para a gente falar aqui, Mas o Senhor também está dizendo no versículo 22, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, para que abreviadamente vos escrevi, porque abreviadamente vos escrevi. Então, assim, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que vai te trazer um fortalecimento, um crescimento, abrace no nome de Jesus. Abrace no nome de Jesus e lance fora tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe o teu dia. Em nome de Jesus, sou a pastora Maria Paiva. Esteja atento, que o pastor Mateus vem aí com o livro de Tiago. Amém? Deus abençoe o teu dia.